Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio aqui do Iletrados Cast. Eu sou o Rubenig Felipe e está compondo a mesa aqui o Papafigo Diego Francisco. Chama, Papafigo. Está conosco aqui o John, o cantor aqui. Seja muito bem-vindo. Valeu, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo. É nóis. Chama, pé de boi. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tamo junto. E aí, John, tu se acha algum cantor mesmo de verdade, John? Rapaz, é uma incógnita isso. Mas assim, cara, a gente vai cantando, vai passando tempo, a gente vai entendendo que não só a gente vai se vendo, né, como um cantor. Poxa, eu tenho um voz, cara. Poxa, eu tenho um drive pra fazer essa música aí. Como tem o quê, drive? É um drive, né? Que é drive? Uau, esse. Aí eu, poxa, não todo mundo que faz isso não. Que massa, eu vou fazer. Aí você vai... As outras pessoas também vão dizendo, pô, caramba, esse cara canta. Aí ou você vai acreditando ou vai se iludindo, como é que é. Um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada, né? A gente tem que acreditar, né? Tudo tem um começo, né? Chama uma primeira aí para as pessoas aqui já sentir a pegada, como é que vai ser? Eu vou mandar aqui agora um Black do Pro Jam, né? Que essa daí também tem muitas visualizações no YouTube, no Instagram, tudinho. Que é o Pro Jam em forró, né? Nosso bom e velho forró. Vamos lá. O inglês é o melhor, tá? Eu fiz... Cambridge School. Eu fiz o inglês no Massachusetts, aqui do Recife. Vamos de novo. Solta. Chama! She's hoping to cover. Chama! I'm told she's of clear. Papafigo! Aê! Boris Spear down before me. Essa é pra machucar o coração, meu velho. Oh, somebody owns there. O melhor do inglês aqui com o John. Ao vivo. Oh, five horizons. River on the rim, the sun. Where the ice when it's on, we're now. Olha, tirou onda agora. Taking. Só canta quem está vivo. Sabe quem fez? I know that all there was everything. Chama, Papafigo! I know it gave me yours, and that is war. Aí é cachaça! And then I'm a middle hand, ship beneath the clouds. Oh, I was everything. From the two sand, all but washed in black. Tattoo everything. Um abraço pra todos os iletrados. Chama! I just don't come high. Aí quem sabe, viu? I'm surrounded by songs and feel. Quem não sabe aprender. I can feel the letter. Pô, Jane no forró, só aqui, meu irmão. Oh, I do I say. Arreu, vinho! Eita, chama. Oh, I twisted thoughts and spell on my head. I'm spinning. Oh, I'm spinning. I could do so can drop away. And I'm under your hand. Queer on broken glass. Oh, I was everything. Short! Oh, on the two sound. On been washed in black.
Time to return. Quem sabe faz ao Vivo. Oh, look on them. To my world to blame. Time to run. See all behind. All and be. Yeah! Chama, dona Carminha! Não. A rocha! I'm no zombie, revenue for I'm no real dear star. He's somebody else's kind of rhyme. Why can it be more? Chama, Papa Figo! Essa é pra riar um litro de cana e tomar com caju. É isso aí, letrado! Valeu. Calma, papapi! É isso aí. É nozes, é ao vivo! E o Cabo é artista mesmo. É as notificações atrapalhando ele, mas não atrapalha não. Não venha não, notificação. Cara, velho. Venha não, notificação que eu tô preparado. Tinha um lado de mim que tava assim, meu irmão, que é isso, Por que velho? que notificaram? Justamente na hora. Na hora, velho! Mas o artista tá preparado. E um monte- Se manteve lá. Mas lá no subconsciente ali do ouvido ali, eu tava ouvindo ainda, eu. Não dá pra me guiar por ali. Vai, deixa eu- Aí quando tava aumentando de novo, aí outra notificação. Poxa, Aí fica difícil, né? Poxa, cara. Mas Mas deu certo. o John, por que adotou esse nome? É um nome artístico, né? É o nome artístico. Nome artístico, né? E aí conta um pouco da tua história. Eu acho que ele nasceu no Recife. Você também é da região. Cara, eu sou aqui do Cabo, cara. Nasci aqui, Isso. nasci no Malaquias. Eita, lá em cima. Foi. Minha mãe me teve dentro de casa. Já começou a dificuldade aí, né? Mas eu sou aqui do Cabo, cara. A história do nome John, eu, antes de fazer esse trabalho, né, que eu faço agora, que é misturar o rock com o forró da gente aqui e uma pitada de humor, de irreverência, eu fazia o rock and roll mesmo, né, com seriedade, criticar o governo, tal, filosofia de vida, não sei o que e tal. Eu tinha essa ideia, né, de muito tempo. E aí eu me apresentava como Johnny Veltz. Tá se bolecha. Foi uma evolução. Eu disse, caramba, eu vou criar um nome. Eu gostava muito do Johnny. Johnny é um negócio bem... Mas a minha pergunta é, como é que surgiu esse tino pra música? Tu se descobriu um músico quando? Cara, eu me descobri músico, eu acho que... Ou foi desde que quando tu saiu da barriga da tua mãe lá na tua casa, tu já chorou afinado? Eu não lembro muito, porque naquela época, meu Deus do céu. Mas eu me lembro assim, com uns 5 anos, que a minha memória é bem boa. cabulosa. Ela, 5 anos de idade, eu cantando Leandro e Leonardo. Foi mesmo. Nada a ver com rock. Mas porque era o que tinha nos anos 90, né? No auge. Era só o que você ouvia. É como se fosse Gustavo Lima hoje, né? Aí eu cantava demais, eu gostava de cantar. Aí eu ficava com uma babá lá, que tomava conta de mim pra minha mãe trabalhar, né? Minha mãe era mãe solteira, tudo, né? Aquela velha história, né? Aquela dificuldade sempre. Aí eu ficava sozinho no sofá, assim, aí ficava cantando. A rotina começa de novo na segunda-feira. A minha babá, cala a boca, vai debaixo de mim, eu fazer o quê? Poxa, meu irmão. Aí quando daqui a pouco eu tava de novo, em vez de você ficar... Cala a boca, menino! Eu, poxa, eu já comecei a me lembrar dali, que eu já ficava nessa onda. E aí depois eu ficava crescendo um pouquinho na fitazinha, né? Aí eu botava ali Zezé e Luciano, aí ficava do lado lá, não sei o que lá. Quando deu mais ou menos uns 13, 14, assim, eu aprendi violão. Aí quando eu aprendi, que eu era louco para querer aprender violão,
eu fiz uma revolução para aprender violão. Eu saí de uma escola, inventei uma mentira para minha mãe, para poder ir para outra escola que tinha um amigo meu que tocava, para ele me ensinar. Só para ter a companhia do amigo tocador. Para ele me ensinar. Eu digo, poxa, eu tenho que ir para a escola de Tiago. Tiago, um abraço aí para você, também aqui do Cabo também. É nós, Tiago, Eduardo, tamo junto. Aí, eu disse, meu irmão, aí eu estudava nessa escola do Luiza Guerra. Aí eu disse, minha mãe, olha, tá tendo muito problema na Luiza Guerra. E tá tendo, olha, amanhã tá tendo cheira-cola, na época era cheira-cola, e tá tendo gente armado. E não dá pra estudar ali mais não, mãe. Aí ela, mas e agora é pra onde? Eu digo, vamos pro Roca. Eita. Longura Cristo da minha casa, longe era o Roca. Aí eu fui bater lá. Sim. Mas o intuito de colar com violão. o Tiago pra ele me ensinar. Aí quando eu fui pra lá, e aí, Tiago, poxa, me ensina aí, pô. Ele me ensinou. No primeiro dia que eu peguei o violão, eu fiz o exercício completo. Primeiro dia. Habilidade. Tá ligado? Que era Sol, Mi menor, Dó e Ré. Dedilhado. No mesmo dia tu No conseguiste. mesmo dia, Tiago falou, então eu vou passar isso aqui pra tu aqui, aí tu vai estudando, né, devagarzinho. Primeiro dia, aí ele foi fazer umas coisas dentro de casa e eu fiquei lá no terraço. Daqui a pouco ele voltou, tava lá. Aí ele, caramba, deixa eu pegar esse cara. Aí eu peguei, depois eu me lembro que eu peguei aí Oceano de Djavan, no primeiro dia, que a galera passava 10 dias para pegar, porque tem 25 notas e tal. Eu peguei o primeiro dia, aí eu comecei a dizer, poxa, eu levo um jeito para isso. Tem um jeito. Entrei na banda deles, que ele tinha uma banda aqui, formei a minha, e aí fui. O pessoal começou a me conhecer. Tipo assim, eu era um zero à esquerda. Não jogava bola bem, não fazia nada. Aquele meio nerd abestalhadão, galera que ninguém dá valor. Era meio que isso. Aí eu comecei a tocar e fazer a banda, aí começou o pessoal, né? Quem é esse cara? É. Tu é da onde, cara? Percebeu. Poxa. E daí eu comecei, de um tempo depois da banda, de várias bandas, eu botei o nome do Johnny Velt. Eu achava massa o nome Johnny. Eu disse, poxa, Samuel não dá. Samuel é nome de dentista, pô. Tá ligado? Eu disse, Samuel, pô, um cara roqueiro com o nome de Samuel. Eu digo, não dá, velho, não dá. Tem que Aí botar o nome em inglês. Tem que ser inglês. Aí eu disse, Johnny. Agora, Johnny o quê? Aí o Johnny... Pô, existe já o Johnny Cash. Existe Johnny né? Walker. Johnny Depp. Aí eu digo, o meu vai ser Johnny Veltz. E Veltz vem de quê? Eu criei. Isso aí eu criei realmente. Porque Qual é a tradução? Veltz? Veltz. Desconheço. Só tem eu com esse nome, tá acredita? Porque eu fiz assim, Johnny Cash. Eu digo, esse nome Johnny... Ele Cash é dinheiro. Ele combina com uma finalidade de Ash. É, Johnny Johnny Ash, sim. Johnny Depp, Johnny... Similaridade. Aí eu digo, Veltz. Eu digo, é isso. Aí comecei a me chamar com esse nome. Passei 10 anos usando esse nome. 10 anos como Johnny Veltz. E depois de um tempo que eu vi que não ia rolar, né? Que eu já tava já passando por apuros, entendeu? Aí foi quando eu fiz assim, rapaz, eu vou... Fazia direto vídeos cantando Cazuza, tudo afinado. Eita. Então, tá ligado? Eu não sei o que o meu corpo abriga nessas noites quentes de verão. Cazuza, era Cássia Eller, e eu fazia 20 visualização, 30 visualização. Ninguém tá nem aí. Eu digo, meu irmão, que é isso? Aí quando eu olho Caneta Azul estourando, né? Eita, quem é o cantor? Meu irmão, eu ficava arretado, velho. Eu digo, meu irmão, eu faço música séria e eu estudo, eu toco guitarra, eu toco baixo, eu toco tudo, me esforcei pra caramba. Fazia caneta preta. Meu irmão, e aí os meus vídeos não dão em nada. Eu digo, que é isso, cara? Aí fiquei bastante, né? Chateado. Chateado, né, cara? Porque assim, eu dediquei a vida por isso. Passei muito perrengue mesmo por isso. Aí eu ficava, caramba. Aí quando eu já tava, tipo assim, eu digo, não dá mais, não dá. Já tinha feito vários TikToks e desistido, porque não ia pra frente. YouTube, canal de YouTube, Instagram. E eu digo, meu irmão, não vai pra frente, velho. Eu não sei o que é, velho. Poxa, e beleza. Aí teve um dia que eu... Um ano, foi 2023. Agora há pouco, 2023. Eu sabe o que mais? Eu vou fazer... Vou aloprar, velho, também. Eu vou aloprar. Eles querem diversão, bora fazer diversão. Eles querem tirar onda, eu vou tirar onda. Eu vou tirar onda com o quê? Eu digo, meu irmão, vou tirar uma onda agora com a coisa que eu mais me dediquei e que não me deu nada, que é o rock. Eita lá. Eita. Eu digo, vou tirar uma sátira agora. Eu vou pegar a banda que eu mais gosto e vou tirar a onda agora. Aí peguei uma bandana que tinha lá em casa da minha esposa. Aí botei lá a bandana, botei a camisa assim do Guns e tal. E puxei, eu digo, vou fazer um playback, que eu já tinha o meu estúdiozinho. Vou fazer aqui um playback aqui do Guns em Arrocha.
Vou tirar onda agora. Eita. Porque, sabe, eu sou do rock, da galera do rock, então você fazer um negócio desse é uma festa. É uma festa. Meu irmão, o cara tá fazendo o quê aí? Aí eu digo, eu vou fazer. Eu contra eu mesmo, pessoal. Aí eu digo, vou fazer. Aí peguei e fiz. Aí botei o Axis do Arrocha. Aí eu soltei lá, nesse novo TikTok e Instagram que eu tinha feito. Como é? Aí eu não sei se eu tenho ela aqui, Tudo cara, bem, tudo do bem. Arrocha. Pode ver. Mas foi o primeiro Sim, 2023. sim. Aí eu nem cantava, tipo assim, eu fui assim, eu não vou nem cantar no tom de Axel. Eu consigo cantar aqui no tom de Axel. Cantar com drive e tal. Eu digo, vou tirar onda mesmo. Vou cantar aqui bem, She calls my daddy seems to me. Vou cantar bem assim, vou tirar onda mesmo. Aí soltei, aí fiz. Meu irmão, os meus vídeos que eu fazia de rock, bem feito, Ninguém... 300 visualização, 200. Quando eu fiz esse, cara, 20 mil. Eita lá. Do nada eu... Estourou. Oxente, 20 mil, eu tomo, meu irmão, ficou muito engraçado. Eu digo, tá vendo tu, meu irmão? Eu estudei Tinha guitarra. cara do rock comemorando lá. Poxa, tinha. Ó pra aí, Tinha, o rock a galera tava do rock. esperando isso. Eu vim descobrir isso. Engraçado que eu ficava na minha mente, poxa, eu queria tanto revolucionar o rock, trazer o rock de volta. Acabei que eu vejo nos comentários hoje em dia que meio que aconteceu, tá acontecendo, não cheguei ainda a acontecer, né? Mas tá Uma acontecendo isso, cara. Vê que onda, né? Sim. Aí eu peguei, massa, digo, caramba, digo, a turma gostou, né? Aí eu disse, vou fazer agora o Nirvana. Pegar um Nirvana, porque eu ficou bem, seriedade, aquela depressão, vou meter aqui meter no forrozão. Aí foi quando eu peguei e botei esse chapéu. Isso aqui é da minha esposa, tá? Bolinho, cheiro. Aí eu disse, rapaz, eu tenho que botar alguma coisa na cabeça, cara. Aí pronto, eu fiz o nome. Criar um personagem. Não pode ser mais Johnny Velt, não pode. Aí eu digo, e agora o que é que vai ser? Aí eu digo, pronto, John, eu gosto desse nome de John. Eu digo, vai ser John. Pronto, é John. Aí eu procurei John. Já tinha vários John, né, em inglês, jogador de basquete, não sei o que. Aí o John, aqui. Aí não tinha ninguém com esse nome. Eu digo, oxe, é tu mesmo. John Aí aqui. fiz, pronto. Aí começou com esse negócio de John aqui. Aí fiz um... Aí eu disse, poxa, eu tenho que botar um chapéu, né? Alguma coisa na cabeça. Aí eu digo, oxe, esse teu chapéu aí, me dá ele. Aí botei, aí fiz o Nirvana. Aí a turma gostou, velho. Também. Pô, que massa, velho. Que mistura, não sei o quê. Eu digo, é isso mesmo. Vamos nessa pegada. Comecei a fazer. Começou a dar uma viralizada, tudinho. Aí foi quando eu cantei essa primeira música, Black, do Pearl Jam, no forró. Aí deu 500 mil visualizações. Ó pra aí. Aí os seguidores, um bocado de seguidores. No instante eu cheguei em 10 mil seguidores. Pra quem não tinha, o quê? 700? Pois é. E anos após ano. 700. Meu irmão. Aí, Sofrência. sofrência. Aí Black bombou, tudinho pronto. Aí beleza. Aí daí começou uma certa trajetória. Aí com esse nome John. Eu falo demais, tá, gente? Arrudiei esse nome. óbvio. Arrudiei tudinho pra falar o nome de John. A gente só descobre... Viagem, velho. A gente descobre... A gente embasa, né? A explicação do nome de John desse jeito. É muito Pronto. legal. Aí comecei o John. Faz parte da história. Aí veio os papafigo. Hoje em dia, se eu fizer um vídeo e não chamar um papafigo, um bafo de cachorro ou andão na Carminha, a turma reclama. Quem é a dona Carminha? Turma reclama. Cara, esses personagens que eu criei, eu fiz assim, quando eu tava criando, né, o John, chapéu, tal, não sei o quê. A proposta é eu fazer o quê? Misturar o forró com o rock. E fazer alguma coisa que anime a galera. Sim. E isso depois eu vim ver, cara, que foi muito importante, não pra mim, mas pra outras pessoas. Pessoal. Aí eu peguei, eu preciso me comunicar com alguém. Eu não posso chegar feito eu fazia com rock. Não sei o que lá. Acabou o vídeo. Não, eu tenho que me comunicar, Interação, cara. interagir. Aí eu, pronto, vou criar uns personagens doidos aqui, vai aparecer aqui e eu vou toda vez chamar eles. Aí eu digo, vai ser quem? Aí eu digo, Papa Figo, foi o primeiro. Papa Figo, ele é um vigilante que trabalhou comigo nas antigas e a turma chamava ele Papa Figo. E eu chamava tão ele assim de Papa Figo. Só que por eu curiosidade. esqueci o nome dele, cara, eu esquecia. Só por curiosidade. Carminha é dono de Por muito que Papafigo? de bar, né? Então, velho, pronto. Então, aí eu não sei, porque o cara era normal. É normal? Não tinha nada demais. Ah, pois. A turma chamava ele Papa Figo. Agora, assim, era carinhoso, todo mundo chamava ele de Papa Figo, todo mundo. É carinhoso, Cara, sim. até o chefe chamava ele de Papa Figo. Papafigo. Papa Figo, tu fez a ronda? Que ele era vigilante, Carinhosamente. né? Papa Figo, tu fez a ronda? Aí ele falou, pô, não sei o quê. Normal. É porque depois que pega uma coisa desse tipo, né, se o cara aparece ou se tem identificação, não vai mais importar. O que importar é que pegou, né? Não, era normal, não era um bullying, não, tá ligado? Não, era normal, ele atendia mesmo, pelo nome, chega a ser carinhoso. Entendi.
Cara, eu chamava tanto ele de Papafigo que eu chegava na minha casa e chamava minha esposa de Papafigo. Sem querer. A minha filha de Papafigo. Aí eu dizia assim, a minha menina ia fazer alguma coisa, eu digo, pai, pega um copinho de água pra mim ali, que o pai tá cansado aqui, não sei o quê. Aí eu digo, vai, Papafigo. Aí começou esse negócio. Aí foi o primeiro que veio na mente pra eu criar. Papafigo. Aí eu digo, vou procurar um cara aqui bem feio na internet aqui. Eu digo, concurso dos homens mais feios do Brasil. Aí achei um bocado lá, eu digo, vou pegar esse daqui. Aí virou ele. Meu Deus, se eu fizer sucesso, sério. Ele vai... Se eu fizer sucesso de, assim, mudar de vida, eu procuro saber quem é esse cara pra pelo menos dar ajuda a ele. Olha aí. Pra deixar de ser feio. É sério, eu não sei se ele tá vivo, não sei. Sei que é uma foto de um concurso dos caras mais feios do Brasil. Tá ligado? Eu tenho ensinamento, sabe? Se eu conseguir. Eu digo assim, meu irmão, onde é que esse cara vive, velho? Pelo menos dá uma ajuda a esse cara. Porque assim, eu não conheço ele, não me conhece, mas através dele eu gerei uma conexão com ele. É verdade. Aí o Pé de Boi, também, que ficou muito famoso também, o Pé de Boi. O Pé de Boi era um cara cachaceiro que tinha lá no centro do Cabo, ali, perto da Praça da Celpe, Sim. mais antiga. Tinha um pé inchadão assim, sabe? Aí a turma chamava ele de Pé de Boi, ele ficava Conhece, retado. Conhece? Pé de boi? Ele ficava retado, o cara jogava pedra. Não, faz tempo isso, das antigas mesmo assim. Aí tinha um caldo de cana lá perto da Praça da Celpe, ele ficava sempre por ali tomando uma. Aí o Pé de Boi, eu digo, pronto, Pé de Boi é Papafigo. Aí eu digo, vai ter que ter uma dona de um bar. Tem que ter uma dona de um bar pra eu pedir um pitu, pedir uma cachaça, pedir uma coisa. Dona Carminha. Aí eu, Dona Carminha, do nada veio Carminha. Eu digo, pronto, Carminha é nome de dona de bar. Dona Carminha, aí procurei também a Ô, Carminha! Aí eu procurei também. Mas cabaré é importante agora, recebeu até verba, viu? Aí eu disse, ó, procurei lá a concurso das mulheres mais feias do Brasil. E tem essas coisas, cara. É engraçado fogo, que tem. né, não? E tem, e a turma ganha dinheiro com isso, né? Aí achei ela, tá ligado? A mais engraçada. Aí eu digo, é ela. Aí pronto. E o outro foi o bafo de cachorro. Pronto. Cara, se eu fizer um vídeo e não falar bafo de cachorro, meu irmão, a turma diz, oxe, John. Não, engraçado, a turma pede mesmo. Oxe, cadê Dona Carminha que eu não vi? Tá de férias, é? Aí eu digo, não vai ter, bote aí. Aí outro, poxa, você nem chamou Papafigo nesse vídeo. Eu digo, no próximo eu chamo. É bom que cria expectativas, né? Tá ligado? É boa. Aí eu chamo um, aí eu chamo outro, e assim, graças a coisa vai Deus. evoluindo. Tava falando sobre rock e forró. Qual é o melhor dos dois? Tá tudo imprensado agora. Rapaz, cara, Pense bem. Pense bem. eu vou dizer uma coisa pra você, sinceridade mesmo assim. Pra mim, o forró, ele tem mais importância. Pra mim, cultural. Ele tem uma importância gigante. É da nossa região, né? Ele veio daqui, né, velho? Ele veio daqui da gente. Né? Então, ele tem uma importância grande e eu gosto disso. Tá ligado? Gosto quando chega o São João. É tanto que foi o ritmo que eu procurei pra mesclar com o rock. Tá ligado? Aí eu gosto do forró, eu sei da importância dele e dou valor a essa importância. O rock é uma coisa que me arrebatou quando eu tinha uns 13, 14 anos. Me arrebatou, cara. Mudou a minha vida, assim. Teve alguma experiência? Consegue lembrar? Porque às vezes acontece alguma coisa, né? Aí você... Tem, pronto. Pra você ter ideia, tem uma experiência que eu tive, logo no começo de tudo, com o rock. Não sei se vocês conhecem Cid Gordo. Visitou Neverland? Não. Não. Neverland é a casa de Michael Jackson? Não. Jovem, não. Não. Aí, eu peguei, tava passando ali pelo... Não tem a prefeitura nova? Aqui perto do Caique? No antigo Caique? Tem. Aí tem um camarada chamado Cid Gordo. Ele é um cara top do rock aqui no Cabo, entendeu? Um guitarrista excepcional. Ele tem uma banda chamada Elite na Mira, não sei se eles estão juntos ainda, enfim. Sei que esse cara é bem importante pro rock da gente aqui. Aí, eu me lembro uma vez, cara, que eu tava com um amigo meu, Guri. Guriinho, o nome dele. Guri, se estiver assistindo aí, um abraço. Aí, quando a gente tinha uns 13 anos, a gente fazia o quê? Ei, vamos conhecer, boizinha. Tem um negócio de conhecer. Bora conhecer, bora. Aí tomava um banho em casa, tudinho se arrumava e saía, meu irmão, como se fosse a caça. Pela Coab, pelo centro. Você visse duas boizinhas da nossa idade, né? 13, 14, 15. De bobeira. Andando aí. Ei, fui de conhecer, quer conhecer. Diego fez muito isso lá no engenho. Aí eu fazia muito isso com o Inho, né, Guri? Aí eu e Guri, a gente era
Poxa, a gente podia ver ninguém, às vezes dava errado. As meninas, não quer não. Era mais não do que sim, né? Era. Imagina, o cara não tem uma bicicleta pra andar. Ai, Deus do céu. Aí, meu irmão, aí às vezes dava certo, não, às vezes dava certo, às vezes era, oxe, às vezes era. Aí a gente ia, né, toda noite a gente ia, velho. E aí a gente conheceu várias pessoas legais que ficaram até pro resto da vida, assim, de amizade. Aí eu tava indo atrás de uma caçada dessa, eu indo. Aí quando a gente tava passando ali pela casa do Cid Gordo, a gente indo tudinho e tal. Você vê um cara com 13, 14 anos, na flor, né, A idade. dos hormônios ali e tal. Cara, quando eu passei por ali, que eu escutei aquele negócio... Entrou na mente. Aí eu... Ei, o que é isso, Inho? Aí quando eu olhei assim, eu vi ele, assim, na varanda da casa dele, com a Les Paul, tal, tocando Iron Maiden, assim, tal. Que ele fazia isso sozinho. Ele não botava o caixinha, botava as músicas e ficava Só por acompanhando. prazer. Era, só que o som era alto. Aí passava pela rua, tudinho assim, aquele negócio assim, você escutava. Cara, eu parei e fiquei assim. Eu já tocava um violãozinho. Eu olhei assim, cara. Aí ele ficou vendo a gente assim, né? Ele fez... Que foi? Aí eu esqueci as meninas, cara. Esqueceu a caça. Eu disse, a gente pode olhar daí do terraço? Aí ele, pode vir. Bora. Aí eu fiquei sentado lá assim, cara. Eu fiquei assim, ó. Em transe. Eita. Guri tava nem aí. Nem tava querendo ir lá pra meninas caçar. A caça tava Era. quente. Aí eu assim, cara, ali eu senti que tinha algo. Era ali. Eu senti Marcou. que tinha algo. Tinha algo entre eu, aquele instrumento, aquele som pesado. Hoje em dia eu tenho uma guitarra dessa daí. Tu toca só guitarra ou toca outros instrumentos também? Toco baixo, violão, teclado, bateria, guitarra e vou aprendendo o que vai me dando. Dá pra fazer uma banda sozinho, hein? E já cheguei até a fazer um projeto sozinho. Aí, cara, mudou a minha vida isso aí. Assim, isso é uma que você falou Ali uma, foi a uma memória, uma experiência experiência que eu que disse, assim, fez cara, não foi atemporal. virar a chave. Foi atemporal, cara, aquilo ali. Eu disse assim, meu irmão, fudeu, velho. Ou vou ganhar dinheiro, ou eu vou ficar ferrado, mas é isso aí que eu quero. Eu dentro de mim, assim, Aí eu, ei, Cid, você pode me ensinar, velho? Pô, eu tenho tempo não, cara. Aí eu, poxa, cara, e aí? Aí ele fez, mas vou te dar umas revistas que eu tenho aqui de guitarra. Aí eu, pô, já foi, né? Já Beleza, ajudou. pronto. No começo. Foi. Aí depois eu não tive mais contato com ele, não vi mais e tal. Mas Já daí, você viram? não vi mais ele. E depois Foi, não vi mais ele ele. assim. naquele dia. Foi, eu vi naquele dia, mas depois eu vi, acho que depois de uns anos, ele tocando. Mas ele nem Ele lembra não te de mim. deu a revista naquele dia. Não, ele me deu naquele dia a revista. Então a revista tu começou a pegar. Foi. Aí eu comecei ali com um violão velho que eu tinha em casa. Nada a ver. Violão Um todo som velho. pra tirar o som. Menino, as cordas do violão eram dessa altura de distância. Os dedos chegam a ficar capaz de... Verde. Meu dedo ficava verde, cara. E eu lá... Então, Mas eu aprendo. Aí aprendi algumas coisinhas assim que tinha ali, porque a revista que ele tinha já era avançada, não era pra mim. Eu vi algumas coisinhas assim, mas só de ver eu fiquei, pô. Pronto, cara, a partir dali eu disse, meu irmão, eu quero ser o melhor guitarrista do Brasil, do mundo, de onde for. Eu já cantava, formei minha banda, aí eu era cantor e guitarrista. E aí, quando eu começava a estudar, teve um tempo que eu morei, bastante tempo, na verdade, morei só. E já novo, já por causa da música. Já atrás da música, morei só. Peguei merda, vamos dizer assim. Me ferrei na vida, mas enfim. Cara, eu passava 7 horas com a guitarra. Eita. 7 horas estudando, aí eu nem ia no banheiro. Às vezes eu olhava assim, um armário, não tinha nada. A geladeira só tinha água. Eu dizia, pô, eu comer o que amanhã, velho? Caramba. Mas dentro de mim eu dizia, mas tô nem aí, Água véio. e guitarra. Eu vou vencer. Sim. Eu vou vencer, velho. Oxe, eu sei que eu vou vencer. Vai chegar a hora. Eu vou... Beleza, aí eu ficava estudando. Estudando escala, estudando arpejo, tudo sozinho. Com o que eu tinha aprendido. Criava minhas músicas, meus solos, criava meus próprios exercícios. E assim foi. E assim eu comecei a tocar baixo, comecei a tocar guitarra, já tocava. Aí comecei a tocar bateria no vento. Comecei a tocar bateria no vento. Eu ficava... Imaginando. Ei, irmão, como é que é? Aí ficava ouvindo, né, o som das bandas. Igual a caça daqueles bichos que tinha, né? Teve uma época que ela saía caçando os bichos pelo meio da rua, né? Do Pokémon. Era Pokémon, era? Era. Eu ficava aqui, tipo assim, eu aprendi bateria, eu toco bateria hoje em dia, mas eu aprendi a tocar no vento, assim, Tu criou sem teu- instrumento, o vento que eu digo é esse aqui. Tupá, tupá, tupá. Aí eu, caramba, aí eu ficava ouvindo as bandas, né? Eu digo, isso aqui é o chimbal. É o chimbal, aí eu... Ah, isso aqui é o caixa, né? É tupá, tupá, isso mesmo, aí o pedal.
Quando eu peguei a bateria, eu fiz, cara. Já fez Aí tudo. eu, caramba! Aí eu me lembro que eu fiquei um tempo treinando bateria, com bateria mesmo, tudinho já. Eu disse assim, aí eu entrei numa banda numa época, só pra tocar bateria, que eu queria me provar se eu tocava ou não. Eu digo, eu quero só me provar. Meu irmão, fui evoluindo e tocando daqui a pouco, meu irmão, eu sou baterista. Passou no teste. Eu sou baterista, meu irmão. Criou o teu caramba. próprio método de estudo, não foi? Foi. E aí a turma, meu irmão, esse bicho toca pra caramba. Eu disse, comecei um dia desse. Eu falei, Na minha mente fazia bastante tempo que eu tocava no vento ali. assim, Mas assim foi aprendendo a fazer tudinho. A dificuldade. Essa foi uma maior dificuldade que você enfrentou ou teve alguma dificuldade na vida, assim, ou no meio artístico realmente? Porque você já teve banda, né? E porque a banda não foi. Mas, assim, qual foi a maior dificuldade na vida ou no meio artístico que você disse, pô, isso marcou a minha vida? Tem alguma que a gente pode Tem um comentar? monte, infelizmente. Conta uma pra gente aí, porque Cara, às vezes as pessoas veem o profissional ou o artista desse lado aí com questão de transmitir uma felicidade, transmitir uma alegria, mas na verdade existem umas dores que a gente carrega, né? É verdade. E às vezes essas dores podem, sei lá, alguém está passando nesse momento e dizer, pô, a minha vida é porque assim, são coisas semelhantes, nós somos indivíduos. É. E às vezes os problemas da gente, às vezes no outro momento tá com o outro Tá lá com o carregando. outro, é. E às vezes pode servir de inspiração as pessoas. Bicho, ó, eu coloquei um objetivo na vida, eu foquei nisso aqui e consegui me escapar dessa situação. Conta aí pra gente, John, alguma situação desse tipo. Se Cara, quiser contar cantando também depois, fica à vontade, viu? Eu vou cantar um trechinho aqui, vou procurar aqui um play aqui massa aqui pra tocar. Rapaz, de várias, né? Tudo em prol do objetivo. Tudo em prol do objetivo. Então tem várias. De coisas assim que, tipo... Só pra você ter ideia, são 22 anos. Eita, faz bom tempo, hein? Então, um cara que não parou de pensar nisso nem um segundo de nenhum dos dias até hoje. Todo dia eu penso nisso. Acredita. Todo dia eu digo, eu sou isso, eu sei que eu quero isso, pô. Certo. E não é só pela grana. Enquanto eu não tiver num palco, vendo a galera, dentro do estúdio, eu amo estar em estúdio. Dentro do estúdio, conversando sobre música, Entendi. sobre isso, sobre... Tá naquele meio que eu pertenço àquele meio. Enquanto eu não tô lá, cara, eu tô tipo um prisioneiro. Forasteiro. Isso é demais sozinho. Sozinho. Eu não tenho ninguém para conversar sobre isso. Sobre o que eu sou. É minha esposa, minha filha que me aturam lá. De vez em quando eu tô na minha Aqui você deprê, pode contar. né? Você pode contar uma parte. Aí, pra você ter ideia, teve uma época em Olinda, que eu morei em Olinda, e eu morei só nessa época. Aí eu tinha uma banda lá com o pessoal lá, em Olinda. E, cara, eu passei uma das dificuldades mais terríveis. Eu cheguei num ponto, e isso tudo com a música, tipo assim, é ela e é ela. Na época não tinha estaleiro que nem tem hoje, emprego fácil, que você, não tinha, mano, não tinha. Se você era filho de pobre, você tinha que pegar frete, você tinha que fazer qualquer coisa. Você não ia arrumar um emprego de uma hora pra outra. Hoje em dia você vai no shopping, tem shopping em todo canto, você bota um currículo, naquele tempo, o quê? Em 2004, 2005, 2006. Eu era operador de porta. Pronto. Sabe o que é operador de porta? De Kombi. Eu cheguei a querer também fazer parte também na época, que era o que tinha muito, né? Não precisava de experiência, né? Ponte Cavalho, Prazer, Aeroporto. Aceita avaliar vencer. Aí eu falei, ABC. Isso mesmo. Bora, meu irmão. Pronto. Aí, cara, eu tava em Olinda nessa época, 2006, por aí. Eu tava tão mal, a ponto de não ter nada na geladeira pra eu comer, nada no armário pra eu comer, cortaram a minha energia Eita lá. e o gás acabou. Eu trabalhava, pra poder me sustentar de alguma forma, eu trabalhava no Lava Jato Eita. e eu trabalhava vendendo jornal. Era a época que vendia jornal do comércio, Folha, tudinho. Eu vendi jornal no Sinal. Aí o que acontece? Cara, se você pegar Rio Doce, isso foi em Rio Doce, você colocar aí, tipo assim, uma viagem de Uber de 99, você colocar aí, Rio Doce, quinta etapa, para o Pronto Olinda, Casa Caiada. Meu amigo, você vai ver que isso é muito longe, cara. Rio Doce, se eu não me engano, Rio Doce é o maior bairro da América Latina. É mesmo. Se eu não me engano, eu já ouvi falar isso. E é muito grande mesmo. São 5 etapas. É imenso o Rio Doce. Eu ia da última. Maior bairro. Maior bairro. Tu morava na última, Na última etapa desse bairro. morava lá, Lá dentro já. Aí eu saía de lá a pé. a pé.
Depois você coloca aí. De Rio Doce, quinta etapa, para o Pronto Olinda. Lá em Casacaiada. É longe, meu amigo. Aí eu fazia esse trajeto. Aí eu vendi o jornal. Nesse dia eu vendi o jornal. Aí eu ganhava R$3 e pouco. Por vender tudo. Para vender todos os jornais naquele dia. R$3,50. Era o meu dinheiro. Aí eu ficava de 10 para as 5 até 9 horas. 9 horas já tinha a notícia já estava em todo canto, né? Aí a gente entregava o que não vendeu. E aí pegava o quê? R$3,50. Aí eu botava no bolso. Aí saía do Pronto Olinda, andando de volta, ia para Casa Caiada, para o Lava Jato. Para trabalhar no Lava Jato. Aí ali eu tomava um café. O meu café sabe o que era? Um saquinho de bolinho de goma. Com água. E sabe como é que era o trabalho no Lava Jato? A gente lá no pessoal lá trabalhava assim. A gente ganhava R$2 para lavar um carro todinho sozinho. Tipo assim, quando chegava um carro, esse é o meu. Aí o outro ficava na fila. Mas pelo menos se respeitava, né? O outro ficava na fila. O próximo é o meu. Aí quando beirava outro, esse é o meu. Você era o responsável por aquele carro. Lavar ele por baixo, por cima, aspirar, lavar motor, silicone, tudo de um carro para ele sair novo. Pra pegar 2 contos. 2 contos. Aí às vezes o movimento, tu pegava 3 carros, dava 6. Aí eu me lembro nesse dia... Com 9,50. Não tinha carro feito, tinha hoje também, né? Aí eu saía com 9... Eu me lembro nesse dia que eu saí com R$7 e pouco. Meu almoço não teve. Eu comia aquele bolinho de goma. Aí eu voltei andando, passei pelo mercadinho perto de casa, comprei um pouquinho de mortadela, uma fuba e o que, meu Deus, mais? Eu acho que uma manteiga, foi. Aí quando cheguei em casa, já estava escurecendo. Já estava escurecendo, a luz cortada, o gás não tinha. E eu com uma fuba, uma mortadela e uma manteiga. Aí o meu irmão... Os meus amigos da banda, que eu tinha banda lá, de vez em quando me ajudavam, sabe? Graças a Deus, chegava assim, de repente, assim, toma aí, pô, um café. Tá ligado? Toma aí uma fuba. Era assim, de vez em quando acontecia isso. Sim. Entendeu? E aí, cara, o que é que eu vou fazer, cara? Não vou pra casa de ninguém hoje, não. E aí eu ia pra casa de alguns amigos pra comer, velho. Comer. Tá ligado? Eu tinha um amigo lá, o Amauri, me ajudou bastante. O Elinaldo também me ajudou bastante. E às vezes eu ia pra casa dele pra comer, pô. Chegava lá, e aí? Vim visitar. Bota um Guns N' Roses aí pra te assistir. Porque na época tinha um DVD, né? Do Guns, pai, eu doidinho pra ver o do Guns, mas também era pra comer, velho. Aí ele dizia assim, poxa, bicho, pega umas bolachinhas aqui pra fazer um café. Eu tô acabando, eu, poxa, que massa, cara. Aí, beleza, aí nesse dia eu não queria fazer isso, cara. Meu irmão, eu peguei umas revistas de Testemunhas de Jeová que tinha lá na casa, lá jogada. Isso estava escurecendo. Peguei um bocado de revista, cortei ela todinha, peguei uns galhos de árvore que tinha do quintal, peguei 2 tijolos, botei a grade do fogão e fiz fogo. E comeu com a... Fiz fogo. Aí 40. o cuscuz, fiz o cuscuz, tudinho, botei na cuscuzeira e fiquei lá. Esperando fazer, né? E eu, pronto, quando acabar aqui, boto mais, alimento mais o fogo e boto a mortadela. E chorou, se embora. Acabou, começou a cheirar o cuscuz ali, aí eu, tá bom, pô. Tirei, botei o cuscuz lá, mortadela agora. Fiz a mortadela todinha e comi no escuro. Meu lá comendo no escuro. Meu amigo. Sozinho. Agora assim, sozinho. E você tipo assim, porra, velho, eu toco guitarra pra caramba, eu canto, tenho letra, eu tenho música pra caramba. Eu no palco, quando eu tô no palco, eu sabia que quando eu tava no palco, O pessoal reagia a galera ficava tipo assim. Isso é qualquer um que me conhece vai dizer isso. Qualquer um que conhece minha trajetória, que são poucos, assim, mais juntos, vai dizer isso. A turma ficava assim. Impressionado. Quando eu descia do palco, fazia assim. A pergunta era essa, quando eu descia do palco. Tu é quem? Tu é da onde, boy? Caraca, velho. Eu sabia disso. Eu dizia, porra, eu sou tudo isso, tenho tudo isso, sei fazer tudo isso. E onde eu tô, velho? Caraca, velho. Isso me marcou muito. Tu acha que é que faltava, o que faltou? Quer que eu seja assim, bem profundo mesmo, para não botar culpa em ninguém? Ser bem profundo mesmo, cara. Bem assim. Eu acho que quando Deus não quer, não acontece. Eu poderia botar a culpa aqui em mim, eu poderia botar a culpa aqui no pai, na mãe, nos amigos que não estudaram. Eu brigava muito com isso. Porque eu estudava muito. Então, o baixista da minha banda, eu dizia, estuda. E eu também dizia assim, estuda o teu baixo, estuda a tua bateria, para vocês aparecerem também. Porque só quem aparecia no palco era eu.
E eles ficavam ali como coadjuvantes. Eu dizia, meu irmão, velho, eu sempre queria que todo mundo aparecesse. E aí, bicho, estuda esse baixo mesmo. Vem cá, vou passar um exercício pra tu. Aí eu passava um exercício. Pronto, estuda isso. Depois de uma semana eu chegava lá, o cara não tinha nem pego no baixo. Ele não tinha Não tinha nem pego na bateria, não rolava, cara. Eu não sei o que era isso com todas as bandas que eu passei. Aí eu poderia culpar as bandas, poderia culpar tudo, mas quando eu olho para a história, e eu sou um cara cristão, um cara que acredita em Deus, quando eu olho para a história de João Gomes, eu digo, isso é Deus, pô. Pô, isso é Deus, cara. Né? Não é o Manuel Gomes, é o João Gomes do forró. Sim. O cara que ele não tocava violão nenhum. Ele mesmo tem um podcast dele no começo, assim, eu tô aqui agora, ele dizendo que ele sofreu muito, porque onde ele chegava, a turma dizia, pô, tu não toca nada, cara. Aí chegavam uns amigos mais próximos assim, João, tu tem que aprender pelo menos violão, João. Porque quando tu chegar nos cantos, tu toca e canta. Ele sofreu muito por causa disso. Aí ele só tinha a voz. Um cara novo. Muito novo, longe de tudo. E Deus mandou uma oportunidade para ele, sem ele precisar tocar nem um pouco do que eu toco. E aí, quando eu entendo isso, hoje em dia eu digo, meu irmão... Vou relaxar na mão dele. E eu vou ficar aperreado, não, nem vou botar culpa em ninguém, não, nem Mas qual nem foi a em mim. oportunidade de João Gomes mesmo? A de João, que eu sei, assim, por alto, porque eu também conheço o primo de João, o Ângelo. Um abraço, meu irmão, você mora aqui, viu? Através do meu John John, eu conheci o primo de João. Ó, pra ele. E ele fez de tudo para João me conhecer, mas sabe como é que é? Correria. Mas o que acontece? O do João parece que foi assim. João tem aquela vozona grave, canta, tem as músicas, escrevia as músicas dele. Não é normal, como vários cantores hoje em dia, todo mundo quer esse sonho de música, né? E aí, parece que um amigo dele chamou ele para eu não sei, uma reunião que ia ter com o Tarcísio do Acordeon. Sim. E o empresário Tarcísio, alguma coisa assim, que Tarcísio ia tocar lá, alguma coisa assim. Alguém chamou ele. Tipo assim, Deus fez, vai lá, chama ele. Alguém chamou ele e ele fez, bora. Sem nenhuma pretensão. E conversando lá, ele mostrou aquela música que eu tenho a senha. Sim. Eu não lembro agora como é que é a Tudo música. bem. Fez muito Mostrou uma sucesso. música... Aí ele mostrou essa música e Tarcísio gostou muito. Tarcísio, caramba, porque realmente a música é um espetáculo. Aí ele disse, cara, tu quer quanto pela essa música? Né, para eu tocar essa música. Essa é a história mais ou menos que eu conheço. Sim. E aí, João fez... Foi a sacada aí. João fez... Cara, eu não quero nada. Me deu uma oportunidade. Eita, foi inteligente. Aí o empresário que estava na hora, se eu não me engano ali, tudinho, aí fez, tá bom, vamos dar uma oportunidade dele para ele cantar contigo, Tarcísio, lá em algum show que ia ter e tal. Aí quando o cara foi, explodiu. Mais do que Tarcísio, virou gigante e hoje em dia a gente sabe que João é isso tudo. Então, assim, foi muito rápido, assim, uma coisa que a gente vê que foi bem, né? Tipo assim, ele nem chegou a sofrer por música, não lutou, não fez bandas, não passou por aquele perrengue de músico, de banda, de ensaio. Não, ali mesmo ali... É tanto que o primeiro, o TikTok dele, o Instagram dele, lá no começo, não sei se ele tirou, o dia a dia dele, ele trabalhando na roça. O pai dele, tudinho. Não tinha ele num estúdio, nada. Sim. Ele era uma pessoa... Mas aí quando eu vejo isso, eu digo, mano, velho... Pertencimento. Eu lutar... Eu luto porque eu sou um cara que eu não desisto. Se você chegar pra mim aqui, a não ser que fosse Deus chegasse pra mim. E eu já fiz essa pergunta a ele várias vezes. Pode chegar quem for aqui. E ele respondeu? Não. Isso aí pra mim foi pior. Porque eu continuo por causa disso. Mas tem hora que ele se cala, né? Eu continuo por causa disso. Sim. Já fiz muita coisa já pra poder ter uma resposta, porque aí eu já quis parar. Já quis parar. 22 anos, pô. É verdade. E assim, qual é o diferencial de mim para alguns amigos que eu tenho, tipo aqui do Cabo, que também são músicos? É que os meus amigos de banda, das épocas, eles não tinham a gana que eu tinha para aquilo. E o que é que eles fizeram? Eles fizeram um cursinho por fora. E aí, hoje em dia, eles estão estabilizados. Eu tô ferrado. Eita. Porque eu disse, ou é isso, Ou é nada. ou é nada. Foi um erro, não? Eu ainda tô aqui, né? Ainda tô aqui ainda. Vê, eu vim bater aqui. Fui, quando eu tava sem esperança mais nenhuma, fui bater no Silvio Santos. No SBT. No SBT. E conheci Patrícia Bravanel e todo mundo gostou lá de mim. Foi não sei o quê. E através daquilo ali, pode me trazer ainda algumas coisas futuras. Depende do trabalho e da consistência, né? Tudo Aí pode assim, acontecer. eu já perguntei muito isso a Deus,
Porque são 22 anos e eu não consigo desistir, cara. Eu já desisti, assim, tipo assim, passei um hiato. Foi a maior burrice do mundo. Eu ficava sofrendo por dentro. Isso aconteceu uma parada também comigo, um problema que eu tive, e eu fiquei parado, eu contei para Diego, e eu disse, eu ficava assim, me lamentando, eu disse, pô, o sol tá se pondo e tá nascendo. Todos os dias tem alguém fazendo e deixando alguém deixando de fazer porque tá perdendo alguma coisa. E eu tô aqui sentado me lamentando. O que é que eu preciso fazer? É trabalhar, pô. Trabalhar. Porque em algum momento, Deus vai fazer essa chamada aí, né? Porque você está preparado. Vai Então, ter uma falha na Matrix. Eu digo isso, eu tô naquela, da falha. Abriu a falha na Matrix, eu tava lá em São Paulo, meu irmão. Eu nem esperava. Eu tinha um sonho de ir pra São Paulo fazer música incrível. Nunca fui, tal, nunca fui. De repente, cara, eu fui. Tudo pago. Eita. Fui de avião. A viagem foi ótima. Quando eu chego lá, eu esqueci qual aeroporto. Nunca tinha andado de avião? Nunca. Paulo, Eita. Guarulhos. Guarulhos. Quando eu chego em Guarulhos, que a internet volta pro celular, a turma no Instagram, meu irmão, velho, você... Como é que é? Zerou a vida, poxa, cara. Eu sem entender o que era. Sem entender. Aí quando eu fui olhar, o baixista da banda System of a Down, que é uma das maiores bandas de rock do mundo, pegou o meu vídeo fazendo esse embromeixo, a minha brincadeira com a música dele, Lonely Day, e publicou no Instagram dele, cara. Eita. E a gente escreveu lá a melhor versão que eu vi da nossa música. Bombado, estourado, veja. Tá lá. Quando as coisas acontecem. As coisas de uma hora para outra começou a acontecer de tuia. Ali, aí, quando eu tava indo para SBT, contente, quando chega no aeroporto, a turma falando isso, quando eu olho, eu digo, pô, Aí foi que deu um up, né? o cara é o baixista do System of a Down, pô. O cara é uma banda que tem, se eu não me engano, uns 7 Grammy. Ela é de rock, de metal, bilhões de visualizações. Agora mesmo fizeram um show aqui no Brasil e na América Latina, gigantesco, cara. Tá ligado? E tem uma história gigante, os caras. Aí eu digo, poxa. Aí você vai vendo, né? E foi, tudinho, cantei, tudinho, pá, beleza. Tudo certinho. Não teve um problema. Foi tudo assim, tão fluiu, tão gostoso. Eu digo, é assim quando Deus quer, isso, mano. Eu dizendo pra mim mesmo, né? Pô, o cara, é assim, cara. Será que Né? não precisa dar tanto murro, não? Não, tem Porque, coisa que assim, acontece naturalmente. eu fui também ensinado na nossa vida que se tu não fizer, ninguém faz. É. E eu já nasci meio assim. Não tinha ninguém pra estar. A minha primeira bicicleta, eu peguei frete. A minha primeira bicicleta, eu disse na minha filha, eu comprei na época a dela. Eu digo, pai, eu comprei essa tua aqui. É bom e eu fico satisfeito de ser pai, poder dar uma bicicleta pra você. Mas a minha história, eu comprei a minha bicicleta. Não era o certo, mas eu acho massa também, tá ligado? Porque eu fui lá, todo mundo tendo as suas bikes, né? Na época essa época que eu ia pra caça. Pra caça. Nessa épocazinha aí. Hunter. Era. Aí O eu Léo disse. tava com fome. Era. Aí eu disse, meu irmão, tá todo mundo andando de bike, né? Eu digo, sem bike. Tem que ter a minha cromada. Aí, poxa, cara. Aí eu disse, poxa, eu tenho que comprar um. Aí, como? Minha mãe não Cromada tinha. era Ferrari. Oxe, a minha menina mostrou ontem a foto de uma cromada. A minha mulher, a minha esposa, ela falou, pra aqui, hein. Isso aqui era um luxo, né? Eu digo, era, velho. Isso é uma foto dela, pequena, do lado de uma bike assim, cromada. Aí eu disse, não, isso aí era o luxo, aí era Era Ferrari. apoteose, meu. Aí eu disse, meu, tem que ter a bike. Meu irmão, eu fui sozinho, não foi... Na época eu morava com meu padrasto e minha mãe e minhas irmãs. Não foi ninguém que me disse não. Eu sozinho disse, meu irmão, eu vou pegar frete. Tinha acabado de abrir um mercado ali no centro. Eu fui num vizinho, pedi o carro dele emprestado. Vê a história. Fui no vizinho, peguei o carro dele emprestado, o carro de mão. Eu digo, vou pegar frete. Cheguei em casa e minha mãe, que é isso aí? Eu disse, não, carro de mão, vou pegar frete amanhã. Tá bom, quando foi sábado, 5 horas da manhã, eu lá, pegando frete. Fiquei o dia todinho, meu irmão. E sábado é o dia. Oxi. Sábado é o dia do cabo fazer. Agora imagina, o cara cobrar pelo frete de R$1,50 pra subir essas ladeiras do cabo, meu amigo. Era. Torrinha, charneca. Era muito longe, filho. Eu peguei o frete pra charneca. Muito longe. Eu mago desse jeito. E a mulher, bora, meu filho. Meu irmão. E aquela esperança, né? Tipo assim, a minha esperança era assim, ó. A minha esperança era assim, poxa, bichinho tão ferrado, quando eu chegar lá, vou dar R$5 a ele. Fala a pena sonhar. Acorda, menino. Só me dava uns 50 batidos, velho. Aí eu, pô, beleza. E não era tabelado, macho? E não, era pela distância. Mas foi. Mas é gorjeta. Mas É gorjeta. Peraí, mas 1,50 lá pra Chaneca. Pra charneca. Era. E ali por perto era quanto, macho?
Ah, meu amigo, naquele tempo ali era tempo de centavos. Ah, era que passagem era Meu centavo, amigo, tá certo, R$1 você compra... Eu comprei na Coab aqui uma época, que eu era pivete, que R$1 era 40 pães. Isso aí. 40 pão, R$1, todo mundo... Eu lembro, o gás natural, parecia uma época que era 40 centavos o método do gás natural. Mas o real era bem valorizado, né, nos primórdios. Assim que foi lançado. É. Aí eu disse, nessa esperança, né, dela me ver sofrendo ali, mas era se eu disse que era 1,50 no começo, é quanto, meu filho? Eu digo, 1,50. Aí beleza, quando chegar lá, eu digo, poxa, espero que ela tenha, né? Poxa, menino, é tão maguinho. Tome 5, que nada, tome 1,50. Contava as moedas assim, guardava. Cara, nesse dia, que foi o primeiro dia, eu juntei R$12. Eita. Eu cheguei pro cara, isso é um menino de quê? De 12 a 13 anos. Eu cheguei pro cara de noite, era 8 horas, cheguei em casa, da noite. Carro de mão dele. Cheguei, fulano, eu não lembro o nome do vizinho. Tu quer vender esse carro? Eita. Aí ele fez, quero. 8 conto. Eu digo, toma. À vista. Cheguei em casa, o carro de mão, botei lá. Não precisou nem de financiamento. Aí meu pai achou, esse carro? Eu digo, é meu. Olha, é meu. Aí minha mãe, comprar esse carro onde, menino? Se fizesse Aí isso, eu digo, não, peguei frete, peguei o dinheiro e já comprei a fulano. desenrolado. Agora é meu. Ainda fiquei com 4 contos. Desenrolado. Ali eu comecei a juntar, todo sábado eu ia e comprei minha bike. Era uma BMX. Eita. Fazia manobra, tá ligado? A baixinha. Tá ligado? A baixinha. Quadracinha. Olha, comprei a tinta, eu mesmo pintei tudo e pronto. Aí quando eu saía na rua, a bike novinha, olha, eu digo, não sabe o esforço que eu tive mesmo a comprar essa bike. A ladeira que sofri. Aí assim, eu sempre fui... Eu Mão na acho que massa, se esforçar. eu não fui ensinado. Eu acho que a vida, a minha, sempre me empurrou pra outro Estimulou tu se ferra. É verdade. Não vai ter ninguém pro tu não aqui, não. Aí eu digo, pronto, é isso. Aí quando eu entrei na música, meu amigo, eu entrei com tudo. Eu entrei assim... Olha, a gente precisa ir do Cruzeiro pra Igarapu. Extremamente longe, a pé. De 1 hora da tarde, carregando guitarra, baixo, pra casa de fulano pra ensaiar. Eu digo, bora. Eita. Bora. E eu ficava retado quando os caras não iam. Eu digo, bora, fulano, na hora. Bora ensaiar. A gente tem que estar bem, a gente tem que ensaiar, tem que... Quando chegar no show, tá eu lá no sol quente. Peso da bexiga até chegar na Garapu. Não tinha carro, não dava pra levar na bike, porque era caixa, Sim. tudo. Aí a gente ia. Isso aí pra mim não era obstáculo. Não era obstáculo. Entendi. Aliás, eu sempre fui assim, levada pra isso. Aí quando eu vi, depois de muito tempo e de esforço, com essas histórias tipo do João Gomes, vamos dizer assim, vamos mais a profundo, Manuel Gomes. Pô, cara. O cara cantou ali, o cara cantou sem nenhuma estrutura, o cara cantou, parece que é no meio do mato, né? O vídeo dele, o primeiro. Caneta azul, caneta. Cara, eu tava trabalhando, meu irmão. Aí eu gosto dele, cara. Se fosse preta, será que tinha tido sucesso? Eu acho que não, cara. Eu acho que sei lá. Porque o azul combinou. Azul, caneta. E a sintonia da voz dele, né? Não é? Meu irmão, eu tava trabalhando. Pronto, nesse período eu tinha desistido. Ai, Deus. Eu tinha dado uma desistida, eu tava parado, né? Aí se inspirou. Aí eu tava trabalhando de porteiro. Quando eu chego no trabalho, todo mundo falando. Meu irmão, aquilo... Assim, hoje em dia, eu gosto do cara. Sim. Eu sou fã do cara, eu sigo ele. Na E hoje em época. dia eu entendo que as coisas de Deus é quando Deus quer, do jeito que Deus quer. A gente não sabe o porquê. A gente não sabe como a gente veio parar aqui, nem pra onde vai. É verdade. Aí hoje em dia eu digo, oxe, eu gosto, aí eu entendo. Hoje em dia, agora conta, pô, meu irmão. Mas na época, vendo o Merece. Hoje em dia eu digo assim, merece mesmo, bota pra torar, pô, ganha dinheiro pra caramba aí. Hoje em dia eu faço assim. Mas na época, quando eu recebi essa notícia, caneta azul, eu digo, quem é esse caneta azul? Olha aqui, ó. Sucesso nacional, eu. Eita, Deus do céu. Aí eu olhava pra minhas músicas sérias, bem escritas, escrita. me ferrando. Tipo assim, indo na linha de Renato Russo, pra chegar nesse nível, né? Sim, sim. Fazendo as coisas bem feitas e tal. Cara, estourado. Eu digo, meu irmão, e todo mundo falando. E todo mundo sabia que eu era músico. Aí eu me sentia mais embaixo ainda. Tipo assim, toca tudo aí, tá aqui trabalhando de porteiro. Só fala de caneta. Ganhando um salário aí. Eu sentia isso. Eu não sei que as Entendi. pessoas, eu não sei se as pessoas diziam isso, mas eu me sentia como se eles estivessem olhando pra mim dizendo isso. Aham. Porque eles já tinham visto alguns vídeos meus e diziam assim, pô, esse bicho ele tem talento. A turma dizia isso. Aí dizia assim, e aí, pô, por que tu não faz em vídeo também? Eu digo,
Ah, papo, sabe depois vídeo não. Eu fazer isso nada. Isso aí, a turma quer isso aí, não sei o quê. Aí depois do tempo, aí foi quando eu olhei assim, cara. Vai entendendo as Eu entendi, eu comecei a ver pelo lado mais espiritual. Eu disse, meu irmão, velho, só Deus sabe, velho. Deixa o cara ganhar mesmo. Eu quero que ele estoure mesmo. Quando o coitado ficou, que a turma roubou ele, foi triste. Eu digo, meu irmão, pai, roubaram o cara, velho. O empresário lá, não sei o que, do Caneta Azul. Foi. Roubaram ele e tal. Eu digo, meu irmão, o cara tava se fazendo na vida. Aí, graças a Deus, ele, pra você ver que é de Deus, entrou a pandemia, derrubou ele. Quando ele tava subindo, chegou um empresário, levou tudo que ele tinha. De repente, subiu de novo, tá agora aí, estourado. Então, 3 vezes, caiu. É meu. Eu vejo assim, Deus dizendo assim. Aí, hoje em dia, eu digo, meu irmão, velho, olha... Eu me esforço ainda porque eu tenho que fazer. Quem tem que fazer ainda sou eu. Mas agora é diferente. Eu digo, quando Deus quiser que aconteça. Vamos deixar fluir a coisa, né? Porque uma hora ou outra pode acontecer aí. O que aconteceu que fez que você não faria de novo? Tem alguma coisa? Tu. Se dedicar tanto. Eita lá. Se dedicar tanto. Você pegar um cara... um cara doido, sou doido mesmo. Você pegar um cara aqui trabalhando de montador de andaime, que é uma profissão pegada, num sol quente, na altura, carregando aqueles tubos roll pesado, chave catraca, um trabalho pesado. Um abraço aí pra toda a galera aí, montadores de andame. Eu trabalhava assim, nessas obras, o sol tão quente que marcava a cara da gente todinha. Pegava de 7 às 7 pra fazer uma hora extra. E quando eu chegava em casa, eu ia ensaiar, cara. Eu ia na casa do amigo, pegar os instrumentos lá, cansado. Bora ensaiar. E o amigo, em casa, de boa. E eu digo aí, fulano. E muitas vezes ele chegava na casa dos caras, o cara nem tava. Eu marcava o horário. Eu dizia, meu irmão, velho, o que acontece com esse povo, velho? Aí eu pegava, ia pra minha casa, chegava na minha casa sem tomar banho. Casa pequena, com a minha esposa, com o filho pequeno. Pedia pra todo mundo desligar tudo pra poder usar a televisão como caixa. Pra ensaiar, meu amigo. Porque se não ensaiasse, quando tivesse uma oportunidade, não ia fazer bem feito. Mano. Esse tipo de coisa. Eu não faria mais, não. Dedicar o máximo, não. Um sonho. Um sonho é poder... Hoje em dia, eu tenho essa vontade, né, de viver disso. Né? Viver disso, dentro disso. Andar, viajar. Enfim. E parece que você respira isso, né? Aí quando o cara respira, realmente ele tá envolvido nesse esquema. Tipo assim, eu quero chegar nesse momento de assim, cheguei. Caramba, velho, que massa, tô aqui. É o que importa agora. Eu tenho esse sonho, assim, mas hoje em dia o que mais está na minha mente é poder ajudar minha família. Entendi. Esse agora passou pelo sonho da música. Então, o que vier, da onde vier, se vier, da onde, não importa, assim, olha, eu quero que tu pinta essa casa aqui. Tu vira pintor agora, vou te dar 1 milhão. Eu não vou querer nem saber mais de nada, de música, de nada. Eu digo, vou pintar. Vou pintar. É 1 milhão, vou pintar. É o que a vida tá me trazendo. Porque eu vou comprar a casa para minha filha e para minha esposa, que tá comigo esse tempo todinho, 16 anos, ali acreditando, sem reclamar, passando todo tipo de dificuldade do mundo. E ela tá ali, eu digo, ela merece que eu vença para poder... Ela é a minha filha, merece. Hoje em dia, esse é o meu sonho. Poder chegar e dizer assim, toma aí, gente, o que eu sempre quis dar a vocês. Qual o maior ídolo da música? Eita, poxa. Tem gospel também? Se tiver gospel, diga do gospel também, diga também do secular. Do gospel, cara, tem um cara do gospel que eu gosto muito. Cara meio polêmico. Tem música dele? Não. Eu Não, conheço. tem música dele, não? Não, porque aí não dá. Não dá pra fazer o casamento. O casamento da brincadeira. Mas é Marcos Antônio. Eu gosto. O negão. Eu gosto. Cara, as músicas que ele canta, que eu não sei... Eu sempre achei as músicas dele muito bem feitas. A música e o conteúdo também, eu acho que são verdadeiras, né? O cara canta aqui. Muito bem feitas. Mãe. Como é que é aquela parte? Sozinho dentro do meu quarto. Eita, lembrou do estúdio lá, hein? Né? Estou a meditar. Seguindo a Dia das Mães. Mãe, né? Você não se lembra. Você não se lembra. É isso mesmo. Mas eu não esqueci. Às vezes eu boto ele só pra tipo assim, vou fazer um serviço em casa, lavar um prato, eu digo, pô, vou botar uma sequência dele, porque é muito bom. Toca. Eu não sei se foi ele que escreveu aquelas músicas. Ou se foram compositores. Sim. Mas de todo modo, o talento dele, inclusive, está em escolher, né? A voz dele, é muito marcante. A interpretação dele. É muito marcante, Pra mim, sério mesmo, é muito marcante. O Marcos Antônio, não gosto. E na música secular? Na música secular, cara, eu tenho um que me inspirou a ser guitarrista e vocalista de banda, de rock, de assim, é isso que eu quero.
que me inspirou mesmo foi Kurt Cobain. Guns N' Grande comer. Kurt Cobain, do Nirvana. Nirvana, né? Do Nirvana. Foi aquele cara que quando eu vi ele, eu disse, É isso aí. eu quero ser isso aí. Eu quero ser feito esse cara. E aí, através disso que eu comecei a tocar e cantar. E tinha gente dizendo, tu vai cantar e tocar, que não sei o quê. Mas tu mantém o mesmo registro vocal dele? Tu persegue o registro vocal dele ou tu tenta fazer o teu registro? Não, aí brigando com o Kurt vem Axl Rose do Guns. Que aí são minhas duas referências no rock, vamos dizer assim. Não posso dizer na música em geral, porque eu tenho muitos assim. Cada estilo. De vários estilos assim que eu gosto pra caramba. Mas vamos botar assim, esses dois caras aí, eles me influenciaram muito. Só que o meu timbre, ele sempre puxa pra esse lado, que é um lado rasgado. Eu tenho essa facilidade de fazer o rasgado. E aí lembra eles, ou um ou outro. Aí por isso que eu faço muito, na minha brincadeira, o Guns N' Roses é o que mais dá certo. Esse do Guns que você estava assistindo logo no começo, tá com 1.200.000, né? Porque a turma gosta muito do Guns N' Roses. E aí diz assim, pô, o cara tem a voz parecida, cantando forró, fazendo palhaçada. Aí esses dois caras aí são... Dá pra fazer uma palhinha dos dois? Dá. Dá. Deixa eu ver aqui. Esporte ou Santa Cruz? Santa. Eita, foi rápido, né? Ai, Deus do céu. Deixa eu ver aqui um pedacinho aí. Tá ali. Dá uma palhinha aí, não precisa ser toda, não. Porque essa aqui é grande. É, uma metade aí de uma metade de outra pra gente fazer a turma. When I look into your eyes, I can see the love is praying. Chama Papa Vivo! Ui! And darling, when I hold you, don't you know I feel the same? Aqui é o Bafo de Cachorro! Papa Vivo! Looking out forever, wouldn't hold no haunting taste. Um abraço pra Axl Rose. Vai chegar até ele. Já chegou, parece. Tem que vir pra compartilhar. Pra Slash já chegou. Oi. Some mountain dudes at the long john, tiny cute pain. Chama, Bafo de Cachorro! Essa aqui é gigante, cara, tem 10 minutos. Enorme. Eu não sei se tem de Nirvana aqui, depois eu faço um de Nirvana, se der tempo. Tem. Uma paixão fora da música. Tem. Cara, tenho. Futebol é uma paixão. Eu, antes de ser músico, quando era pivete, meu sonho era ser um jogador. Eita lá. Aí você vê que já era já na minha cabeça de treinar as coisas, que eu ficava treinando com a bola na parede. Focado. Um dia desse eu peguei uma bola lá em casa, eu fiz 101 pontos, cara. Assim, com a minha menina, eu disse, conta aí. Eu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sala. 7, 8, 101 pontos. Eu digo, ó, tá vendo que eu treinava? Eu treinava ponto, Tem uma época que eu queria ser jogador. Mas isso aí foi antes da música. Outro também que eu gosto muito mesmo, uma paixão, skate também. Amo muito mesmo skate. Não ando mais, né? Mandava no começo. Mas muito focado, né, mestre? Muito. Quando tu queres algo, é feito... Feito aquele capricho de cavalo, né? Hoje em dia, com a música, eu tenho vamos dizer assim, hoje em dia eu tive que abrir o leque na relação da música. Hoje em dia eu sou produtor, trabalho produzindo. Tem um estúdiozinho que eu tenho um faz estúdiozinho isso. E eu tenho meus clientes pelo Brasil, assim, por exemplo, o cara é cantor, mas ele é um cantor amador. Quem precisar. Não tem banda nem nada, mas ele sonha gospel, eu pego muito gospel. Ele tem um louvor dele, e aí ele quer transformar esse louvor numa música de verdade. Aí ele chega pra mim, aí canta o louvor todinho, não sei o que, no celular mesmo. Aí eu vou lá, escuto, beleza, vou escutar aqui. Aí dá pra fazer, eu digo, dá, qualquer música eu consigo fazer. Como é que o pessoal chega até ti? Eu tenho um comercialzinho que eu fiz em casa, que eu mesmo fiz, aprendi a mexer com edição de vídeo, edição de foto, tudo através desse sonho da música, aprendi um monte de coisas. E aí eu fiz um comercial, eu boto no Facebook, quando eu tenho dinheiro eu vou lá e patrocino ele, tipo assim, sem conta, eu boto lá, aí ele roda em alguns lugares, aí chega uns clientezinhos, e aí como é que funciona? Né? Eu descobri também que sou um bom vendedor, porque o meu WhatsApp, ele não tem minha foto, é o emblema do estúdio. E eu consigo converter
com uma pessoa que está do outro lado, uma venda, e consigo receber a metade sem nem ter entregado o trabalho. Entendi. Cara, depois que eu parei assim, meu irmão, eu digo, sou um vendedor. Eu sou muito bom. Poxa, cara. Tipo assim, são pessoas, ainda mais nessa era de golpe, né? Sim. Mas eu pessoal falo, confiar. eu falo com tanta confiança naquilo, mostro o meu trabalho, tudinho, ao pessoal, digo, eu quero. Aí paga a metade. Olha, só com a metade, viu? Qual o número para chegar até ti? Como é que entra? 8422-3542. Esse número tá mais rodado do que tudo, meu Deus do céu. Vai ter que ser, né? Mais Porque- uma vez? Porque ele se mistura. 81, né, que é Pernambuco. 8422-3542. Porque ele se mistura entre eu, produtor, que é um cara sério, um cara que trabalha sério, que os meus clientes não sabem que eu sou o John John. Porque são duas coisas totalmente diferentes. Porque senão o cara passa necessidade, cara. Aí ele manda pra minha música, só a voz dele, eu consigo pegar as notas e aí crio todo um arranjo original pra aquela música no tom da voz dele. Eu crio tudinho, digo, poxa, por exemplo, eu tô aqui no estúdio agora com uma música nova, aí já fui a guia, aí eu digo, poxa, essa música aqui, acho Dá que pra ser isso aqui. ela combinaria se eu começasse com um solo de guitarra. Solo de guitarra vai ficar bom. Aí eu digo, qual solo? Aí já crio um solo novo na hora. Aí pego a guitarra e solto a música aqui, vou criando um solo, criei, pronto. Beleza, já criei o solo, tudinho, violão. arranjo, Aqui eu né? posso botar um piano aqui entra um piano. Isso eu falando sozinho, minha mulher fica, tá aí. Aí ela entra no quarto, né? Ela entra no quarto, eu digo, pô, bicho, não era pra ter feito isso, pô. Eu falando comigo mesmo. Aí, pô, velho, eu digo, aqui cabe um piano, né? Um piano, não sei o que, qual piano, não sei o que. É assim, eu digo, essa aqui, cabe um acordeãozinho ali e tal, uma flauta. Aí vou montando tudinho, bem feitinho, com o maior carinho do mundo. Aí faço a música do cara. Meu irmão manda pro cara. Ele só falta chorar. Cara, meu Deus do céu, que trabalho, ainda bem que eu lhe conheci, não sei o quê. Eu digo, Sempre obrigado. volta, né? Sempre. Aí sempre volta. Esse ano agora veio o meu de janeiro pra cá, deu uma caída, mas eu tô há 4 anos com o estúdio, há 4 anos, vivendo só do estúdio. Olha só. Aos trampos e barrancos do mundo, mas vivendo assim, vivendo dele, né? E assim, aí eu tenho esses 2 trabalhos. Então, assim, esse sonho também da música, ele me obrigou a aprender muita coisa. Aprender, mexer com edição de foto, eu faço edição de foto, eu vendo, eu trabalho com isso. Eu trabalho com edição de vídeo. Às vezes, quando aparece um cliente, tu trabalha com edição de vídeo? Que eu tenho um vídeo aqui e eu queria um fundo atrás dele, eu queria não sei o quê. Eu digo, trabalho, Deixa comigo. olha aqui, ó, que eu já fiz um assim, ó. Eu quero, é quanto? Eu digo, é tanto, a metade do valor primeiro. Aí tá bom, manda agora. Eu digo, peguei um serviço. Pegou É o uma serviço. alegria, cara. Em casa é uma alegria. Sim, sim. Digo, minha esposa deu, peguei, fechei um serviço aqui, mano. Aí já é certo, o cara mandou a metade, eu digo, paga a conta de luz. Já Entendi. tá atrasada. Aí digo, eita, pô. Aí peguei um serviço, eu digo, eita, paga a internet. Aí peguei um serviço aí, compra algumas coisinhas pra gente comer. Aí, 180 aqui, leva tudinho, compra lá o que tem de comprar. Aí eu vou trabalhar. E aí vai chegando. E assim os meses. E o John John, na expectativa que ele... Exploda. Exploda, realmente, de fato. Porque ele é o carro-chefe do meu momento, da minha vida agora é ele. Porque se ele me levou para onde eu já acabei indo. Eu tive esse impasse que eu tive agora em janeiro, que roubaram meu Instagram. Quebrou minhas pernas, cara. Porque eu tinha ido para o SBT em setembro, já tinha recebido vários convites de empresários para ir morar em São Paulo. Chegou um que estava tudo já fechado já para eu ir embora em novembro para São Paulo, tá tudo fechado. Até vender meu chapéu, o cara já tinha feito já o projeto, tudinho, já tinha os lugares. Acabou dando errado. Aí, quando foi em janeiro, que as coisas estavam subindo, roubaram meu Instagram, cara. Roubaram e eu não consegui recuperar. Não consegui. É importante ter a reconhecimento de 2 etapas, né? Ou tu Eu não já tinha. Tinha 2 etapas. Porque na época eu não tinha. Por quê? Tinha conhecimento. Porque, não, eu tinha. É porque eu dizia assim, eu com 30 mil seguidores, aí ninguém vai me roubar 30 mil seguidores. Eu pensava assim, ninguém vai roubar 30 mil, vai roubar quem tem 1 milhão. Eu pensava assim. Aí quando chegou um dia que eu fui olhar a visualização, eu tava deslogado. Aí eu digo, gente, deslogado? Já deu aquele frio, aí. Fui botar a senha, nada, pronto. Aí começou um tormento. Meu desespero. Entendeu? Aí juntou uma coisa com outra, parece que foi um... Enfim, pra você ter ideia que é coisa que eu não sei nem explicar, passou 3 meses eu sem meu Instagram. O cara que tava subindo, leva uma rasteira dessa. Você desaparece no tempo. É igual político, né? Se perder um mandato para ele voltar, é difícil realmente voltar. Aí, cara, tu acredita que dia 14 agora de abril, tava passando os piores momentos da minha vida desse ano. Tava com a minha mãe em casa, doente,
Foi tanta coisa que aconteceu, tanto negócio. Aí, de repente, eu fui... Rapaz, eu vou fazer um outro Instagram. Recomeçar do zero, de novo. Poxa, complicado. eu vou fazer, não posso desistir. Fiquei 3 meses parado. Você falou sobre resposta de Deus, não foi? Foi. Uma noite antes, eu tinha desistido. Vê só que viagem. Uma noite antes. Eu tava com aquilo, eu falei. A minha mãe em casa doente, grana nenhuma, uma perre triste, uma coisa complicadíssima. Tava esse mês passado. E aí, cara, eu tava deitado com a minha esposa e com a minha menina. Numa cama só, porque a minha mãe tava na outra cama, da minha filha. E eu deitado, às vezes eu deitava no sofá. Aí nesse dia eu disse, não, eu vou ficar lá com a menina mesmo. Vê só. Aí eu fiquei mexendo assim no TikTok, vendo alguma visualização, de noite, 1h da manhã. Daqui a pouco um negocinho andando aqui no meu braço. Uma coisa que, há 6 anos que eu tô nessa casa que eu moro, nunca aconteceu isso. Nunca vi isso na minha vida. Uma coisa andando no meu braço, na minha cama. Véio. Escorpião. Aí eu digo, o que é isso, velho? Será que é um trincão? Aí quando eu botei a lanterna do celular, cara, um escorpião desse tamanho andando em mim aqui, cara. Então, se eu não tivesse lá, poderia ter mordido a minha menina. Tá ligado? Cara, eu dei um pulo, matei aquele bicho, tudo, enfim. Aí você fala, escorpião é normal. Mano, nunca vi na minha casa um bicho daquele. Nunca vi, nem o juizinho, nunca. Tava na minha cama. Parece uma coisa acontecendo tudo ao mesmo tempo. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu disse, meu Deus, olha só, eu ia dormir no sofá. E se eu tivesse indo no sofá, ele tinha pego minha menina. Caramba, velho. Aí eu disse, sabe o que mais? Eu dei uma gelada na vida. Sério mesmo. Eu disse, poxa, eu vou desistir. Chegou a hora, bicho. Para. Chegou a hora. Pronto. Fui deitar e fui uma revista na casa todinha, de 2h da manhã, aquela agonia. Não tinha mais nenhum. Não. Achei outro. Achou outro? Achou outro. Geralmente. Perto dos nossos bichinhos de estimação. Aí tem uns porquinhos da Índia, safadinho lá. Sim. E aí eu acho que veio no feno. Eles comem feno. É a única explicação, porque não tem registro desse bicho lá. Aí quando eu fui procurar, achei outro pequeno que justamente mordeu o nosso bichinho. E, enfim, matei. Aí eu disse pra mim, eu fiquei tão frio assim que eu disse, desisti. Porra, aconteceu um negócio desse agora. Tanta coisa acontecendo e eu desisti. No outro dia eu digo, vou fazer um grau aqui na casa, né? Quando eu tava lá, eu disse, eu vou olhar aqui, Instagram. pela última vez, vou olhar meu TikTok. Eu tenho um TikTok também com 25 mil seguidores. Eu digo, vou olhar. Quando eu botei, aí apareceu o símbolo do Instagram, eu entrei assim, só na foto assim, do Instagram normal. Aí fiz assim, bota sua conta e login, né? Aí eu digo, poxa, John. Tinha liberado. Aí eu pensando assim, poxa, quando eu entrava aqui no meu John, né? Poxa. Aí eu botei. Eu vou botar mais uma vez, que esqueci a senha de novo. Aí botei, esqueci a senha. Aí mandou as mesmas coisas de sempre, que dava errado sempre. Cara, aí foi dando certo, cara. Cara, passou 3 meses dando errado. A plataforma bugada. E eu fazia todas as etapas e ela parava, meu amigo. Não ia, meu irmão. Mesmo quase que eu... Explodia. Aí eu... Aí foi assim, já que tava na mão do bandido lá, né? Aí já que é você, faça um vídeo selfie. Toda vez que eu chegava nessa parte, não ia. Aí desse dia foi. Aí eu, oxe, foi. Aí fiz a selfie. Aí mandou um negócio, aí mandou um e-mail. Bota um novo e-mail, porque tava com um e-mail novo do cara. Eu fui fazendo, sei que eu fui fazendo, cara. E etapa, passei 1 hora assim. Eu ia fazer a arrumação no quarto. Sim, parou porque tava dando certo. Aí eu digo, quando eu não sei que eu fui fazendo tudo em... Pá, abriu, velho. Eita. Aí minha esposa tá assim com a minha mãe, eu Frio, digo... Um gol. Eu dei um grito assim, meu irmão. Que a minha esposa, o que foi aqui, pô? Gol da vitória. Eu digo, meu irmão, eu recuperei meu Instagram. Recuperei meu Instagram, pô. Peraí. Vou botar 2 etapas logo. 2 etapas, exatamente. Aí fiz tudinho, eu digo, que caramba. Aí, beleza, aí fiz logo um vídeo. Galera, recuperei tudinho. Tá, porque tinha muito seguidor meu que tinha meu zap, porque compraram meu CD. Sim. E muitos deles me ajudaram. Então, um abraço meus seguidores aí, um abraço no coração de vocês, porque muitos não só compraram o CD, mas mandaram grana pra mim nesse momento que eu tava dando difícil. Sim. Pô, John, eu vou te ajudar aqui, eu vou ajudar aqui, aquilo outro. E, meu Deus do céu, se não fosse esses fãs agora, cara, como é que estaria? Sim. Galera, recuperei meu Instagram. Aí já fiz um November Ray desse já. Aí, pá, não sei o que. Aí
Recomecei. Aí quando cheguei de noite, eu fiquei... Pô, velho, eu disse ontem que ia desistir, pô. Aí o senhor vai e abre o meu negócio. O limite é até onde pode suportar. Caramba, cara. Tipo isso, né? É verdade. Aí voltei de novo. O que o John John diria para o John John de hoje diria para o John John do início? Rapaz, eu diria pra ter um plano B, cara. Olha aí! Eu sou um ator, não sei não. Ai, Deus do céu. Plano B, cara, porque, que nem eu disse, né? Os meus amigos fizeram isso, né? Mas eu acreditei tanto, né? Que eu não tive plano B. Eu disse, vai ser tudo aqui, cara. Né? Ou vai ou racha. Então eu diria isso para o John John das antigas. Olha, meu irmão. E assim, eu tenho cabeça para outras coisas. Eu tenho cabeça para outras coisas. Matemática, estudar, eu tenho cabeça. Mas depois que entrou a música, eu digo, não, aqui não tem mais espaço para outra coisa. Mas eu daria para fazer alguma coisa, tudinho. Mas eu tirei um plano B. Mas é perceptível, meu amigo. Você é um caba inteligente. Um talento. Você é um caba que, apesar do seu jeito palhaço, né? Mas quando você quer, você discorre sobre assuntos diferenciados. Ao pouco que eu estou aqui, eu vi que você, embora aparentemente queira evitar uns palavreados difíceis, só para se manter no personagem, mas eu percebo que às vezes escapa algumas coisas que para o público comum, o público nosso de cada dia, o povão, nós do povão, não temos muita familiaridade. Eu acho que realmente você tem uma capacidade. E só lhe faltou o plano B para não estar desse Para não estar assim, jeito. para não estar tão no perrengue feito eu tô. Foi isso. É porque o plano B, ele vai, em certo momento, ele vai suprir aquela necessidade, né? Cara, Digamos assim, o ideal ele faz e o sonho ele vem acompanhando. E no momento que o sonho passar, o plano... Falhar, né? Ou falhar... realmente, o que é que alguns especialistas dizem na área, por exemplo, de finanças? Tem um emprego, que esse emprego banca o seu negócio, e depois o seu negócio banca a sua vida. Então, é todo um eu contexto, até né? tive, né? Porque assim, eu não só vivo de... Hoje em dia eu tô mais na área assim de viver de música por causa do meu estúdio. Mas eu nunca fiz só isso, não. Só de casado com a minha esposa, tem 16 anos, minha filha tem 15. Eu tive que trabalhar em vários cantos. Esse montador de andame que eu trabalhei, eu fiz um curso quando eu era ajudante. Lá na Aldebrecht, um monte de ajudante. Aí falei, vai ter um curso. Eu digo, vou me inscrever. Para você ter ideia, de 5.000 ajudantes, parece que tinha, eu fui o número 35. Aí fiz o curso de andame, aí virei um profissional, aí virei um profissional. Tipo, deixei de ganhar 800 para ganhar 1.800 na época. Mas não dava para conciliar os dois. Eu digo, não dá para fazer. E eu vou fazer a música. Enfim, então, quando você vê assim, chegando a sua filha já com 15 anos, ela era novinha, antes dela surgir, você já estava nesse sonho, já estava nesse objetivo, não sonho. E você vê ela nascer, crescer, e precisa das coisas, e você não tem porque você não deu certo naquilo que você colocou a sua vida. Mano, às vezes eu digo pra mim mesmo, cara, eu sou muito mal, tenho um psicológico muito ruim, eu sou um cara muito... Aí depois eu digo, meu irmão, acho que não, vi, bicho? Porque tem gente que se mata com muito menos. Tem gente que faz merda com muito menos. Tem gente que vai vender coisa errada. Eu morei em várias favelas no Cabo, em Olinda, em Pujuca. Eu conhecia todo mundo que mexia com tudo. Eu nunca peguei ou algo de alguém ou vendi alguma coisa ilícita. Que nem eu disse, trabalho na Lava Jato, não sei o quê, tudinho, papapá, mas nunca. Então, eu vejo meus amigos e colegas antigos, todos eles têm uma motinha. Eu digo, pô, velho, até a bicicleta que eu tinha levaram. Aí eu digo, caramba, aí vou levar minha filha pra escola, a gente vai a pé. Aí eu digo assim, pô, cara, o que é uma motinha, velho? Aí eu digo, meus colegas tudo tem um carrinho, tem suas casinhas próprias, eu tô no aluguel. Aí eu digo, caramba, o que é que adiantou eu ser tão isso tudo? Saber de tanta coisa. Às vezes bate essa noia no cara. Aí, isso é muitas noites. De você ver um ente querido seu precisar de uma coisa médica, uma assistência médica mais aprofundada, e você não tem um centavo. Tá difícil. Para um homem que ele tem caráter, isso é um punhal, cara, que entra todo dia ali, ó. Olha. Toma aí, Otávio. Toma aí. E você, porra. Entendo. Aí você quer largar
tudo, não pode, você diz assim, não dá. Enfim, o plano B seria ideal porque não deu aquilo ali ainda, mas também pelos apuros não vai passar. Você tem um empreguinho legal, um cursozinho que você fez. Enfim, também, contrapartida, se eu tivesse estourado, tivesse famosíssimo, todo mundo ia me elogiar. Quer dizer, poxa, o cara deu a vida inteira, disse que era tudo ou nada e foi. É assim que se consegue. Né? Vamos tentando e trabalhando. John, manda aí um ou duas, John, pra gente finalizar aqui. Vou mandar aqui gás. uma que eu tenho aqui do Creed. É uma banda que fez muito sucesso no ano 2000. Eita. Mandar o melhor, o puro suco do inglês. Viu? Vamos embora. Chama, papapigo. Manda ver. Iletrados Cast ao vivo pra você. Chama. Fui. Chama, papo de cachorro. Chora, Diego. Depois. Bora, Diego. Oxente! É o quê, rapaz? A rocha. Hello, my friend, we again. We speak right on that sweet town again. O melhor do inglês? Ao vivo. We'll all remember until so cold with you now. With tweets on trends, with tweets and litro de bitu pra gente tomar agora. We'll all remember when we'll ride the next week. I'm free. I stand and believe. Whoa, all I know is warm to matter for yeah. Mandar um abraço pra senhora Patrícia Bravanel, foi muito massa lá no SBT. Você é uma estrela. Chama, papapigo. Esses arranjos são teus, tu vai fazendo. Diego não vai ser disciplinado, a pintura não é pra ele. Eu ainda não botei nada no bico. Street now, we treat on press, run treat town again. O melhor do inglês, will I remember. Essa pra quem viveu aí a adolescência nos anos 2000, conhece o Creed, Return Again. Aqui é o John no Iletrado Cast, é nóis! When you wanna dance me, my sacrifice, free, I stand and I believe. Whoa, all I know is one, some mirror for eyes, when this reading to my eyes. My sacrifice. Chama, mas sacrifice mesmo, velho. Eita lá. John, foi um prazer. Poxa, o prazer foi meu, meu. Obrigadão ter pelo vindo aqui convite, conversar obrigado. com a gente. Tem mais Poxa. alguma palhinha aí ou não? Cara, acabou, cara. Eu ia Acabou. trazer específico. Então, Só tem essas daí, só mano. essa daí, Pô, né? cara. Foi um prazer aí. Mas foi massa. O John aqui é um artista da nossa região aqui, divulgando o seu trabalho, conversando com a gente sobre um pouco da sua história de vida. É um sonhador, é um batalhador, é aquele que realmente... Secretaria de Cultura? Oi? Deve estar perdida, né? Eu acho que a gente precisa valorizar realmente esses profissionais, essas pessoas que se dedicam com o corpo e com a alma, porque fazem realmente com todo o coração e com a emoção. E eu acho muito bacana. Se tivesse conseguido realmente o ápice do sucesso, aí tinha as palminhas nas costas, né? Enquanto isso, existem as críticas, as pessoas às vezes menosprezam tudo isso, mas é um trabalho e aí a gente vai colhendo os frutos no futuro, né? Pode ser Amém. disso e pode ser de outra coisa também, né? Porque a vida ela tem seus momentos e seus segmentos, seus espaços. Então, Verdade. isso é muito bacana. Então, muito obrigado, John. Eu quero agradecer a você também que ficou conosco até esse momento, seja dia, seja tarde ou seja noite. O meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Mas não vou esquecer do momento do ofertório. Como é que você pode contribuir, meu filho? É curtindo e compartilhando. Compartilha lá o John com os outros artistas lá fora, para que eles também percebam o trabalho dele aqui. E com seu modo eclético aqui, seu modo divertido, dinâmico,
para fazer Inteligente. o humor inteligente. Então, muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Chama, Papafigo.